Olá, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira e a partir de agora você fica muito bem informado e se diverte também aqui com o Bola na Rede. A gente já começa com o Brasileirão. Não foi na 15ª rodada que o São Paulo conseguiu a liderança do campeonato. Você já está vendo aqui, ó, no nosso telão. Aliás, o Tricolor foi líder, meu amigo, por somente 44 minutos. Olha aí, ó, Flamengo... Chora, torcedor do São Paulo. Pois é, não foi dessa vez. Flamengo em primeiro lugar com 31 pontos. Em segundo, São Paulo com 29. Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional, 26 pontos. E o Cruzeiro fecha aí o G6 com 24 pontos, né? O São Paulo, então, agora 2 pontos a menos que o Flamengo. O Juarez Soares já fez uma cara triste. Mostra ali o Juarez Soares quando falou que o São Paulo perdeu. Juarez, não, aí você tá sorrindo, Juarez. O Juarez ficou triste. E agora, o Bola na Rede vai mostrar que o dia foi tenso no Corinthians. Filipão foi confirmado no Palmeiras e tem muito mais. E logo de cara, você vai acompanhar uma chuva de gols no Brasileirão. A rodada começou com São Paulo na liderança. É que o Tricolor saiu na frente do Grêmio depois dessa falha de Jeromel. A Arboleda amaciou para Diego Souza, que mandou para a rede. Só que aí Everton mostrou categoria para empatar e adeus liderança. O carrasco da noite foi mesmo Everton, que aproveitou o erro de Militão, foi para a área e definiu a virada. 2-1 Grêmio. No Independência, o América Mineiro se deu bem para cima do Internacional. Juninho marcou para o Coelho depois desse chute na casa da Coruja. Golaço. Rui deu uma bela assistência para Giovani aumentar. No segundo tempo, o estreante Jonathan Alves diminuiu para o Colorado, mas ficou nisso. 2-1 América. Wesley e D'Alessandro se estranharam feio. Os dois foram expulsos. No Barradão, o Vitória passou pelo Sport nesse contra-ataque esperto. Eric marcou o único gol da partida e o primeiro dele com a camisa do Vitória. No Engenhão, o Botafogo venceu a Chapecoense com essa bomba de Marcinho. A comemoração pareceu até briga, mas não foi. Marcinho queria ir pra galera e o Chiesa segurou. Deixa o cara. 1-0 Fogão e foi só. Pois é, e ainda sobre o jogo do São Paulo, eu queria saber... Aliás, Juarez Soares, é um prazer dividir o programa aqui com você. Boa noite. Boa noite, prazer é meu. Agora, teve chiadeira do Raí, mas eu quero saber dentro de campo, Juarez. São Paulo não teve força para segurar o Grêmio? Não teve força. Você sabe que aquilo que poderia ser um traço de felicidade para o São Paulo não foi. O São Paulo fez o gol contra o Grêmio muito cedo. Antes do 6º minuto, estava ganhando de 1-0. Aí o que o São Paulo fez? Bom, 6 minutos. Nós viemos aqui para jogar por uma bola ou para buscar o empate, que o São Paulo foi lá por isso. E aí conseguiu fazer o gol antes de 6 minutos. Aí, ao invés de partir para conseguir o segundo gol e matar o sapo logo de uma vez, o que o São Paulo fez? O São Paulo recuou para garantir uma coisa automática, sintomática, vai dizer assim, mesmo sem querer, eu acho que mesmo sem querer. O São Paulo voltou para garantir o resultado, o Grêmio partiu para cima, dominou o jogo, foi lá, empatou, ia para o vestiário perdendo. Aí empatou, faltava 1 minuto para acabar o primeiro tempo. Aí no segundo tempo fez o segundo gol e ganhou o jogo. O São Paulo não jogou mal, não. Não jogou mal. Não jogou mal, mas não teve bola suficiente. Não adianta o chororô do Raí. A bola que tinha que entrar não entrou. Agora, o Raí tá chorando com razão no seguinte sentido. Porque a CBF escalou 3 juízes carioca. Mas não fala não, Juarez, porque a gente vai tratar disso daqui a pouco. Segura isso daí. Mas eu queria falar... Quer falar? Não, mas segura, Juarez. Segura porque daqui a pouco... Eu fiquei tão triste com a derrota do São Paulo ontem, que eu nem jantei. Não jantou? Não jantei. Dormiu com fome, Juarez? Não jantei. Agora, quem tá jantando bem, daqui a pouco a gente fala mais de futebol e passando muito bem, aliás, fazendo um trabalho fantástico, é a nossa equipe e a gente vai pra lá agora, ó, pra ilha mais linda do litoral de São Paulo. Olha eles aqui, ó. Fernando Navarro, nosso galã. Fala, João! Um grande abraço para você, a Débora Silva. Depois você apresenta quem tá ali atrás. Parabéns pelo excelente trabalho. Mande um abraço pro Gustavo Vioto, o Coruja, também a Manu Pimentel e fique à vontade, Fernando Navarro.
Vou falar uma coisa pra você, viu, João? Ele já tinha me falado, boa tarde pra você, que você era o repórter preferido, mas depois dessa semana isso mudou, tá? Só pra te avisar. Eu vou te apresentar aqui, João, a DJ Ela. Olha a voz dessa mulher. Olha isso aqui, ó. I go back to we only say goodbye with words. I die ahead of time. É mole, rapaz. É mole. Esse aqui é o clima, João, da 45ª Semana de Vela. Tá acabando. Amanhã é o último dia de evento, a gente já tá triste, né? Débora Silva, nossa Miss Santa Catarina, participou essa semana inteira com a gente. E nós temos 2 convidados especiais, né, Débora? Vamos lá apresentá-los? Estou aqui com o comandante, que é o Clauberto. Clauberto, eu sei que você é professor de vela. O que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou instrutor de vela oceânica, né, que são de veleiros grandes, e geralmente os meus alunos são pessoas que já estão acima dos 30 anos, também podem ser mais novos, mas geralmente quem procura são pessoas acima de 30 anos, muito mais para vivenciar o que é a vela oceânica, né, participar dessa festa. Então, muito atraído pela beleza e pela questão de querer aprender um pouco mais do que é velejar nos veleiros oceânicos. É tranquilo velejar, né, com um monte de alunos? São ex-alunos, né? São pessoas que já velejam super bem e é fácil comandar, são super disciplinados. Isso. E o Marco é o dono do barco. E Marco, me conta um pouquinho sobre o nome do barco. Então, o barco se chama Libertas e é uma pequena homenagem ao estado de Minas, né? E a liberdade, porque Libertas em latim está escrito na bandeira, liberdade ainda que tardia, e esse significado que eu queria dar para o barco, né? Esse conceito de liberdade. Porque realmente é minha casa, mas é o que me dá liberdade, né? Assim, eu posso ir para qualquer lugar do mundo com a minha casa. Legal, Marco, obrigada. Legal, João. Esse daqui é o clima, como eu disse mais uma vez, a semana está acabando, a gente fica triste. Amanhã tem uma baita de uma festa de encerramento, a gente vai estar por aqui também. A equipe da Rede TV está chegando e assim, eu fico triste, mas eu tenho certeza que o ano que vem vão me mandar de novo, eu já estou fazendo torcida desde já. Vão te mandar de novo com muita competência e excelência. Parabéns pelo trabalho, Navarro. Parabéns a Débora, a toda a nossa equipe, ao Gustavo Coruja, a Manu. Gostei da Amy Winehouse. Gostou do som, Juarez? Gostei. Bom o som, né? Muito Mandou bom. bem a DJ. Hã? Mandou bem a DJ. Agora, parabéns, Navarro, pela cobertura. Um grande abraço, bom trabalho amanhã. E já que a gente falou, né, dessa cobertura de excelência, né, por falar em belíssimo trabalho, preste atenção neste recado. Copa Angels Vôlei, a Superliga da Diversidade, uma equipe LGBT que completa 10 anos em 2018, decidiu montar um campeonato que reúne times de várias partes do Brasil. Os jogos acontecem nos dias 4 e 5 de agosto, portanto não neste, no outro final de semana aqui em São Paulo. É uma Copa sem preconceito, vou repetir, uma Copa sem preconceito. E para quem ama o voleibol. Além do esporte, o Angels Vôlei também faz um trabalho social muito importante. Portanto, Angels Vôlei, eu apoio. Um grande abraço para todos vocês e agora de volta ao futebol. Vamos ver como foi o Grêmio e o São Paulo em Porto Alegre. Em Porto Alegre, o São Paulo demorou 3 minutos para abrir o placar. Jeromel falhou. Aí o zagueiro Arboleda tocou para Diego Souza fazer 1-0. No minuto seguinte, Nenê arriscou de longe. Se ele acerta, seria bonito. No final do primeiro tempo, mais emoção. Na jogada de Diego Souza, Nenê pegou de prima, mas Kahneman afastou. Quem se emocionou mesmo foi Everton, que deixou o Militão na saudade e conseguiu empatar. Categoria, hein? O São Paulo voltou do intervalo tentando se dar melhor. Diego Souza matou no peito, mas o voleio parou em Marcelo Groi. Aí o Grêmio aproveitou a vacilada de Militão. Luan passou para Everton, que mais uma vez mostrou que está de bem com os dribles. É o gol da virada e ficou nisso. Grêmio 2, São Paulo 1. Os erros a veces son provocados porque el rival también juega bien y tiene cualidad, entonces nós tenemos que estar tranquilos, acreditar en lo que venimos haciendo y prepararnos para superar esta derrota.
Pois é, e como o Juarez antecipou, né, o Raí saiu bravo com a arbitragem da Arena do Grêmio, ele reclamou de critério ou a falta dele, né, e achou muito estranho os árbitros cariocas trabalharem em jogos do São Paulo. O Alex Fogaça separou aqui pra gente, ó, Raí tem razão de reclamar. Na 7ª rodada, América Mineiro contra o São Paulo, vitória do São Paulo, Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. Na 14ª rodada, São Paulo 3-1 em cima do Corinthians. No clássico, Marcelo de Lima, Henrique, também carioca. 15ª rodada, Grêmio venceu o São Paulo, Graziane Maciel Rocha, do Rio de Janeiro. Esse jogo que a gente acabou de mostrar. E pela 16ª rodada, o Cruzeiro enfrenta o São Paulo e mais um árbitro carioca. Tá aí o Wagner Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro. E você aí de casa, você acha que o Raí tem razão dessa polêmica toda? Hein? E você, Juarez, acha que o Raí tem razão? Eu acho que o Raí ouviu cantar o galo, mas ele não sabe bem de que terreiro veio... Aí, ó. Olha o galo. Aliás, vamos ouvir o que o Raí falou? Vamos ouvir o que o Raí disse depois do jogo? Bora lá, vamos ouvir. O que a gente lamenta aqui que perdemos 3 jogadores para o jogo contra o Cruzeiro, e aí a gente faz a gente pensar no critério dos cartões. O Hudson nem foi falta, ele pegou a bola, tomou o cartão, com 38 minutos o São Paulo já tinha 3 cartões amarelos, 3 jogadores que a gente perde, mas é algo que nos preocupa, né? A gente lá contra o Flamengo tivemos o Araruna expulso injustamente, no jogo do Flamengo teve um gol, contra o Corinthians, desculpe, teve um gol com a mão, mas sorte que a gente já estava com 3-0, então são detalhes aí que vai nos desfalcar bastante para o jogo do Cruzeiro. Próximo jogo contra o Cruzeiro também, o árbitro também é carioca, e é algo que a gente tem que ficar atento, e acho que também as pessoas responsáveis que decidem também têm que pensar nesse aspecto. Eu acabei me antecipando, agora sim, Juarez, repercute, por favor, o que o dirigente Raí falou. Não, mas você falou um negócio que eu estava entendendo também pelo outro lado. Eu ia falar que o Raí não tinha razão, porque nos jogos que apitaram os juízes cariocas, os jogos do São Paulo, o São Paulo ganhou. O São Paulo jogou 9 pontos, ganhou 6, não é? Ganhou do Corinthians, teve 6 pontos, ganhou do Flamengo, mais 3 são 6 pontos, perdeu ontem pro Grêmio. Só que o Raí estava falando o seguinte, ele não estava falando da arbitragem diretamente, dando pênalti, dando gol impedido, porque não houve nada disso. O que ele estava reclamando são dos cartões amarelos. O juiz mostra o cartão amarelo hoje e tira o jogador do São Paulo do próximo compromisso. Foi isso que ele reclamou. Por exemplo, o São Paulo está sem 3 jogadores, inclusive o Hudson não vai jogar, o Arboleda também não vai jogar e o lateral direito não vai jogar porque recebeu... Militão. O Militão recebeu o cartão amarelo. É por isso que ele está reclamando. Por esse aspecto, tudo bem. Agora, Raí, meu irmão, você foi craque e tal, campeão do mundo. O Hudson fez falta. Fez falta? Fez falta. O cartão, eu trabalhei no jogo ontem. O cartão que o juiz mostrou para ele, mostrou bem. E vou dizer outra coisa, viu, Raí? Era para ele ser expulso na outra falta que ele fez. Mas como ele sabia que estava perigo, ele ficou no chão. Ele falou, Neymar, como é que você faz? Aí ficou estirado no chão. Ele ficou estirado no chão, foi retirado de campo e por isso não levou outro cartão que ele ia ser expulso. Tá, então bora comigo agora, Juarez. Vamos olhar o outro lado. O Flamengo, né, ligou alerta sobre essa reclamação do São Paulo. E olha aqui, ó, o Alex também separou, né, os árbitros, né, o Flamengo respondendo a essa alegação do Raí. Ó, segunda rodada, Flamengo 2, América Mineiro 0, Leandro Bísio Marinho de São Paulo. 14ª rodada, Flamengo venceu o Internacional por 2-0, Luiz Flávio de Oliveira, também um árbitro paulista. 11ª rodada, Flamengo 2-0 em cima do Paraná, Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, também de São Paulo. Vamos lá, 14ª rodada, Flamengo venceu o Bota, o árbitro era o Luiz Flávio de Oliveira, também de São Paulo. 16ª rodada, o Flamengo vai enfrentar o Sport, Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Portanto, tá aí os árbitros que apitaram e que vão apitar a partida do Flamengo. E aí, ó, eu passo a bola pro Juarez. O que falar dessa situação também agora inversa? Árbitros paulistas apitando as partidas do Flamengo. Juarez? E o Flamengo não gritou. Quer dizer, eu acho que isso aí é o seguinte, bota juiz carioca no jogo
do São Paulo e Juiz Paulista no jogo do Flamengo. Isso sabe por quê? Porque o cara aprendeu uma frase que vem do tempo de Sócrates e de Platão. Qual é? Qual é? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vamos lá, repete. Filósofo, Juarez Soares. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ih, esse pau batendo aí, não foi mais ou menos. Isso aí é mais um chicote, hein? Pau, cabeça, Chico, Francisco, Oeste. Por falar em chicote, Edu, coloca aí de novo o chicote que você colocou. Será que o chicote vai estralar lá pros lados do Palmeiras? Xiii! Sabe por quê? Filipão vem aí. Será que ele vai fazer a alegria da torcida? O repórter Fernando Fontana explica tudo. No treino de hoje do Palmeiras, duas novidades. Os auxiliares do Felipão, Carlos Pracidelli e Paulo Turra, deram as caras por aqui. Já o Filipão chega na semana que vem. O comandante, que assinou contrato até 2020, dirigirá pela terceira vez o Clube Alviverde. Nas 409 partidas à frente do Palmeiras, ganhou 5 títulos. Uma Mercosul, a Libertadores da América, o torneio Rio-São Paulo e 2 Copas do Brasil. Neste período, brigas com jornalistas. Vocês estão de palhaçada, vocês querem entreviste um médico ali, ó. Vocês estão de palhaçada, todos vocês de palhaçada. E tu é um dos mais palhaços. E declarações polêmicas não faltaram. Que tesão para dar aquele pênalti ele teve. E aí chegou a escorregar. Ixi, Maria. Pronto, estou satisfeito. Deve ter sido isso, o êxtase. Ele deve ter gordo. Pois é, o Turrão Felipão está de volta. Resta saber qual. Se é aquele que fez sucesso no clube ou o que levou a seleção brasileira ao maior vexame da história. Pois é, eu já vou passar essa pergunta para o Juarez Soares, essa que termina a reportagem do Fernando Fontana. Me lembro também que o Filipão costumava colocar uma pimenteira ali na mesa, né, quando ele dava a entrevista coletiva, que dizia que os jornalistas estavam secando demais, estavam cheios de pimenta na língua. Enfim, Juarez Soares, Filipão, que fala muito, um Filipão mais tranquilo. Qual você acha que vai ser a versão Filipão 2018 no Palmeiras, China? Bom, se você fizesse essa pergunta para o técnico Tite da seleção brasileira, ele falaria isso para o Filipão. Fala muito, Filipão. Agora, uma coisa não se pode negar. O Filipão, ele tem uma certa ligação com o Palmeiras. Realmente, ele conhece... Forte, né? Ele conhece o ambiente do Palmeiras, sabe como é o clube, se bem que os diretores mudaram, ele saiu daí em 2012, a situação mudou. Mas Saiu, ele já tinha saído, mas foi o técnico que encaminhou ali o rebaixamento, né? O rebaixamento. Foi em 2012, quando ele deixou o Palmeiras caiu para a segunda divisão. E o Filipão ganhou no Palmeiras essas competições de tiro curto. Ganhou um Rio-São Paulo, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou um Bumba Meu Boi lá, mas o campeonato... ganhou a Copa do Brasil também. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Rio-São Paulo e ganhou a Libertadores. Isso. Agora, o que interessa mesmo para os clubes aqui de São Paulo, que é o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, Filipão nunca ganhou com o Palmeiras. Por que o... Desculpa, vai lá. Não, pode falar. Por que o Roger Machado não vingou no Verdão? Parte da torcida tinha uma resistência muito grande com ele. Eu tenho a impressão que o Roger Machado deixou escapar pelos vãos dos dedos o domínio do que os jogadores passaram de uns tempos a essa parte de chamar o domínio do vestiário. Ele perdeu um pouco o controle disso. Ele não conseguiu extrair de cada jogador do Palmeiras que o jogador do Palmeiras jogasse tudo o que sabe e um pouco mais. Ele não conseguiu fazer isso. O treinador ideal, na minha opinião, tinha que ter a educação do Tite, a postura do Tite, essa grossura gauchesca que tem o Filipão e o conhecimento de futebol que tem o Vanderlei Luxemburgo. Eles tinham que... Quem tivesse essas 3 reuniões, essa união dessas qualidades... Aí o Palmeiras levava o brasileiro.
seria um treinador perfeito. Pois é, então agora, Juarez, vamos pro rival, porque o assunto é Corinthians. Eu acompanhei ontem as explicações do presidente André Sanches a uma série de perguntas sobre o desmanche que aconteceu no Timão. O assunto é quente. Vamos ver, portanto, as palavras de André Sanches. O Corinthians está no desmanche. 4 titulares já foram embora. Balbuena, Michael, Sid Clay e Rodriguinho. Teve 2 propostas para o Rodriguinho. Ele não ficou muito contente, nós não aceitamos, não vendeu. Nessa ele ficou contentíssimo e nós um pouco mais contentes do que estávamos antes e tivemos que vender. Mesmo assim, o presidente do Timão jurou que o problema do clube não é dinheiro. O Corinthians não está vendendo jogador para fazer caixa. Se não, tomara Deus que não venda mais nenhum nessa janela aí. O Corinthians não precisa vender jogador. Tem dificuldade financeira, como você foi explicado aqui? Tem, mas está solucionada, não está desesperadora não. Quando foi questionado por que o São Paulo vende melhor do que o Corinthians, a resposta foi na lata. Porque o time que quer comprar, quer pagar mais caro. O Rodriguinho tem 5 anos de Corinthians, 3 anos emprestado e jogando 1 ano e meio. Foi 2 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão paulista. Tiramos o máximo que pudéssemos dele tecnicamente e tem um ciclo no futebol. Quantos títulos ganhou o Militão? Aí ele aproveitou para mandar um recado para os rivais. Os adversários podem ficarem preocupados, que nós vamos continuar com o time competitivo. Por enquanto, 4 reforços chegaram no Parque São Jorge. Danilo Avelar, Douglas, Jonatas e Sérgio Dias. Pois é, e para a torcida que pediu justamente, né, essa explicação pública que convocou essa entrevista coletiva, né? Eu falo que convocou porque pressionou o presidente a convocar. Esse esclarecimento não colou, não convenceu, por isso eles estão pacificamente, é bom a gente ressaltar, em frente ao Parque São Jorge. Juarez acompanha comigo aqui, eles estão se mobilizando ali para fazer um protesto. De novo, eles estão em frente ao Parque São Jorge, é uma torcida organizada que não se convenceu com as palavras do presidente André Sanches. Não estava só o presidente André Sanches lá, estava também o diretor de marketing Luiz Paulo Rosenberg, estavam os diretores da parte financeira do clube, gerente também da parte de finanças do Corinthians, e eles não compraram muito bem essas... Foi uma conversa fiada ontem. Foi uma conversa fiada? Conversa para esperar trem. Para esperar trem? Foi para esperar trem, Juarez? uma conversa. Falaram, não disseram nada. Só que a torcida que convocou, pediu explicações, não é boba. É uma torcida que vive o dia a dia do Corinthians. Por essa razão que foi convocada, mais essa manifestação que está sendo realizada agora lá. A explicação é a seguinte. O Corinthians vendeu o jogador Balbuena. Vendeu por tanto. O Corinthians ficou com tanto foi para o empresário, tanto para o jogador. Eu estava lá, Juarez, nesse momento o André Sanches disse assim, o Balbuena que quis sair, ele não queria ficar. Segue. Mas ele não falou do que os caras queriam saber onde é que está o dinheiro. Agora venderam o meia, que era o principal jogador. Rodriguinho. O Rodriguinho. Rodriguinho foi vendido por tanto ficou para o Corinthians, tanto para o empresário, tanto... Eles não falam isso. E aí a justificativa, mas o Rodriguinho joga muito mais do que o Keno. Isso os torcedores dizendo, Rodriguinho joga muito mais do que o Keno. Por que foi vendido por um valor menor? André Sanches, porque só tinha um clube interessado, Rodriguinho não quis uma outra oportunidade. Vai lá. É porque o jogador era do empresário e o empresário fica com a maior parte da venda. É isso que os torcedores lá queriam ouvir. E tem outro detalhe, um problema da política interna do Corinthians, que eu vou falar aqui. Ontem, essa pessoa, que é o Luiz Paulo Rosenberg, que é o vice-presidente de marketing, falou ontem lá 40 minutos. Pois é. Não foi que ele falou? Sim. Para não falar nada, ninguém entendeu nada que ele falou. O negócio é o seguinte, ninguém do Corinthians, nem situação, nem oposição, suporta mais a presença do Luiz Paulo Rosenberg como vice-presidente de marketing lá. É só o Andrés tirar o Luiz Paulo Rosenberg que a paz volta no Corinthians. Ô Luiz Paulo, sai daí, deixa o homem trabalhar, Luiz Paulo. Dívida ativa, 1,3 bi, girando em torno desse valor aí. Naming rights, Juarez Soares, perguntado ao Rosenberg.
Aí ele ensaboou Ele não e... falou nada, ele não sabe, ele não consegue vender. Vender hoje está muito difícil. O mercado está fechado, tem uma rejeição também quando ele vai oferecer. Ele não conseguiu vender o nome do patrocinador master do Corinthians. Pô. Esse que é o problema. O problema interno é esse. Se limpar essa área, a calma volta Agora, Juarez, rapidinho. Uma pergunta que eu estava fazendo para o Alex Fogaça, nosso editor-chefe aqui também. Torcedor do Corinthians, pelo fato de ter se acostumado, bem acostumado ou mal acostumado, como queiram, tá meio impaciente ou o Corinthians é muito grande, o torcedor tem que cobrar assim? Afinal de contas, o Corinthians foi campeão paulista, ganhou o último brasileiro. E aí, Juarez? Pois é, a torcida do Corinthians sabe que o Corinthians já superou várias crises nos últimos anos. Quando saiu o Mano Menezes, quando saiu o Tite, né? Acabou vindo o Fábio Carille, agora está vindo o Lois, tentando ultrapassar esses momentos. Agora, enquanto fica nessa entre-safra, a situação é perigosa, porque o Corinthians tem dinheiro? Não tem. A situação é difícil financeiramente para o Corinthians. O Corinthians tem dado sorte nas contratações. Então, são duas coisas. Resolve o problema político interno, limpa a área, depois cuida do futebol. E vou ser sincero com você, hein? Por favor. Eu não sei se o André Sanches colocou no futebol os dirigentes que ele queria. Não? Tem gente no departamento de futebol, lá na comissão técnica do Corinthians, pelos quais o André Sanches não morre de amores. O André segura a bronca do treinador. Pois é, e o André Sanches, né, só para terminar o que você falou, disse que não pretende vender mais jogadores. Juarez Soares é o que a gente vai ver. E a gente vai ver também, né? Aliás, vamos dar uma geral em como vai ser o fim de semana de Brasileirão. Amanhã, às 4 da tarde, aqui ó, tem no nosso telão Ceará e Fluminense no Presidente Vargas, como eu já falei, às 4 da tarde, né? No domingo, 11 da manhã, tem Vasco da Gama e Corinthians no Mané Garrincha, em Brasília, no mesmo horário. O Palmeiras recebe, tá aqui ó, o Paraná, na Arena do Palmeiras às 11 horas, Cruzeiro pega o São Paulo no Mineirão, também às 4 horas da tarde, Atlético Paranaense contra o Vitória na Arena da Baixada, no mesmo horário, Flamengo Sport no Maracanã, Internacional e Botafogo no Beira-Rio também às 4 horas da tarde. Chapecoense contra o Grêmio, Arena Condá em Santa Catarina, às 7 da noite, mesmo horário, Santos e América Mineiro na Vila Belmiro, fechando aí a rodada. O jogo de segunda-feira é entre Bahia e Atlético Mineiro na Fonte Nova, às 8 horas da noite. Chegou a hora da gente dar um giro pelas notícias do esporte. Passado também me condena, né? Uma desgraça isso aí, né? O passado pode até condenar, mas a história do Chulapa é rica. Olha como foi o discurso dele nesse momento complicado do Santos. Vou falar uma coisa pra vocês. Tá tudo pronto. Mas nem saber quem tá do outro lado. Cobre um do outro lá dentro. Vamos ser um time inteligente, sem pressa, mas com vontade. Isso aí. Correto? É isso que eu quero de vocês. Gritar pra lá. Tá? Não sei o que vai acontecer. Quem está com moral no peixe é o garoto Rodrigo. A partir de agora, ele é o camisa 9 do Santos. Olha só, foi a família dele que entregou a camisa. É um orgulho imenso, uma camisa que tem muita história aqui no Santos, né? Muitos grandes centroavantes, né? Mesmo eu não sei centroavante, mas é um número que eu gosto também de jogar, né? Então eu fico muito feliz. Estes aí são Felipe Gedós, Júnior Viçosa e Alex Silva, todos jogadores do Goiás. E essa aí atrás, quem é? A mulher de biquíni no quarto dos jogadores em São Luís virou polêmica. Dá uma repercussão, é lógico, porque todo mundo imagina a concentração de um time de futebol como se fosse uma prisão, e não é bem assim. A gente está num hotel que é aberto também para outros hóspedes, e foi exatamente isso que aconteceu, não teve absolutamente nada demais. Pois é, e o Bola na Rede fica por aqui. A gente termina com imagens ao vivo do protesto pacífico no Parque São Jorge. Uma torcida uniformizada, tá aí as imagens, um protesto contra as declarações do presidente André Sanches. Você fica agora com Denúncia Urgente, o nosso tiozão do Zap, Ed Polo. Um bom final de semana a todos. Valeu, tchau!